Olá! O tema da nossa aula de hoje é sobre história. Vamos ver o vídeo? É muito importante estudarmos a história, porque é ela que nos ajuda a perceber a ação humana através dos tempos, entendendo como o mundo se tornou o que ele é hoje. Por meio de exemplos do passado, nós podemos aprender lições para que nos orientem no presente, preservando o que temos de bom ou transformando o que está ruim. Os historiadores precisam trabalhar por longos períodos, já que a história humana tem mais de 5.000 anos. E para facilitar esse estudo, é utilizada uma periodização. Assim, a história é dividida em intervalos regulares de tempo, facilitando a compreensão do todo. Utiliza-se com muita frequência uma unidade de tempo chamada século, que é equivalente ao período de 100 anos, ou a unidade do milênio, que equivale ao período de 1000 anos. Nesta aula, veremos o calendário cristão, que é usado aqui no Brasil e em grande parte do mundo também. Esse calendário se tornou oficial no ano de 1582 pelo Papa Gregório XIII. Por esse motivo, ficou conhecido como calendário gregoriano. Nesse calendário cristão, os anos anteriores ao nascimento de Jesus Cristo têm uma contagem decrescente e obrigatoriamente devem ser seguidos da sigla AC, que significa antes de Cristo, enquanto os anos posteriores, quer dizer, após o nascimento de Cristo, apresentam uma contagem crescente e são seguidos pela sigla DC, depois de Cristo. É importante destacar que a contagem parte do ano 1, considerando o ano de nascimento de Cristo como esse ano 1, porque não existia o ano 0. Veja só a imagem aqui em cima. Mas calma, porque nessa aula você vai aprender a não confundir mais com a unidade de tempo século. Muitas vezes, quando estamos aprendendo a história, ou lendo, assistindo algum noticiário, um filme, ficamos em dúvida quando aparece, por exemplo, um evento que aconteceu no século XV. Não sabemos em que período de tempo, de fato, aquele acontecimento ocorreu. Agora você não vai ter mais dúvidas, vou te dar algumas dicas neste vídeo que vai te ajudar. A primeira coisa que você tem que saber é que para indicar os séculos, os historiadores utilizam algarismos romanos. Os números romanos aparecem em branco aqui na imagem acima, junto com os números que já conhecemos. Por exemplo, século XI depois de Cristo é representado pelas letras X e I de C. Mas tem um jeito bem fácil de você conseguir fazer esse cálculo. Vamos ver agora. Vamos fazer alguns cálculos. Se a data que estiver sendo examinada, por exemplo, tiver 2 zeros no final, o século então corresponde aos primeiros algarismos que estiver à esquerda desse número. Vamos treinar. Por exemplo, em qual século está inserido o ano 200 a.C.? Basta cortar os dois últimos algarismos, os 2 zeros, e sobrará o número 2. Isso significa que o ano 200 está inserido no século II AC. Vamos ver agora outro cálculo. Em qual século está inserido o ano 1700 a.C.? Bom, cortando os dois últimos algarismos, os dois últimos zeros, ficamos com o número 17. Isso significa que o ano 1700 está inserido no século 17 a.C. Outro exemplo. Em qual século está inserido o ano de 1900 depois de Cristo? Bom, retirando novamente os dois últimos zeros, nós ficamos com o número 19.
Ou seja, o ano de 1900 está inserido no século XIX depois de Cristo. Agora, uma última situação. Quando o número não terminar com 2 zeros. É só eliminar os 2 últimos algarismos, da mesma forma que fizemos anteriormente, mas nesse caso nós devemos adicionar o número 1. Vamos treinar para ficar mais fácil. O ano de 1430 a.C. Cortamos os 2 últimos algarismos, o 13 e o 0, sobrará o número 14. Então basta somar 14 mais 1 e encontraremos o número 15, ou seja, século XV. Outro exemplo para a gente treinar. Em qual século está inserido o ano 2021 depois de Cristo? Bom, novamente vamos cortar os 2 últimos algarismos, o 21, e adicionarmos o número 1. 20 mais 1, 21. O ano de 2021 está inserido no século 21. Agora vamos ver se você entendeu. Vou fazer 2 perguntas, hein? O século 21 iniciou no ano 2000 ou no ano 2001? Vamos pensar um pouco. Isso mesmo, a resposta correta é no ano de 2001. Outra pergunta. O ano de 1889 faz parte do século 18 ou 19? Vamos pensar um pouco. Século 19, isso mesmo. Muito bem. Que bom que você entendeu. Até a próxima!